Olá, gente. Eu estou com Rebeca Santos. Ela é jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e também do FOPECOM, o Fórum Pernambucano de Comunicação. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Rebeca. Oi, Ale, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que é muito importante para a gente e está em voga na nossa sociedade hoje. Bem, Rebeca, dia 5 de maio é o Dia Nacional da Comunicação e eu gostaria de saber de você por que é importante a gente defender o direito à comunicação. Então, a comunicação, ela está em tudo, né? Ela é um direito humano que é garantidor de outros direitos. Então, a comunicação também é um direito humano, universal, indivisível e interdependente, né? A gente precisa defender esse direito, porque é a partir dele que a gente vai proteger a democracia, que a gente vai acessar esses outros direitos, como eu disse, que a gente vai participar efetivamente da gestão pública, né? Que a gente vai falar, que a gente vai ser ouvido, que a gente vai reivindicar, vai falar sobre as nossas necessidades, sobre as nossas demandas. Então, quando a gente para pensar, a comunicação está em tudo, né? Está no nosso ser, na nossa existência. A gente está fazendo comunicação a todo momento. Então, é importante que toda a sociedade civil esteja aliada nessa luta, porque sem o direito à comunicação, a gente é censurado, né? A gente é invisibilizado, a gente é marginalizado, a gente é excluído realmente da esfera pública social. Bem, não tem como falar em comunicação nesse momento sem falar sobre a PL 2630, né, a conhecida PL das fake news, né? Eu queria que você falasse sobre o que se trata esse projeto de lei e por que tem tantas empresas de tecnologia se colocando contrárias a esse projeto. Perfeito. Ontem, né, essa semana, né, foi a votação que acabou sendo adiada, mas a gente está falando sobre uma lei que vai regular as ações, né, das plataformas digitais. Então, essa lei ela vai criar obrigações para essas empresas, né, essas big techs, grandes empresas de tecnologia, para que elas tomem atitudes específicas, né, para combater, por exemplo, conteúdos ilegais, né, na internet. E a gente está vendo aí essa ascensão do discurso do ódio, do ataque à democracia, do estímulo à violência, e tudo dentro das plataformas digitais. Então, a gente precisa estar atento a esse debate, porque está todo mundo conectado hoje, né? Ou pelo menos a maioria, porque isso também entra no debate sobre acesso à internet, né? A internet precária, quem tem esse acesso, quem não tem, enfim. Então, a gente está falando sobre estabelecer direitos e deveres dessas plataformas e dos cidadãos, né, que estão usando essas redes sociais. É também um mecanismo de proteger a sociedade sobre esses abusos, né? E aí também a gente está falando sobre dinheiro, né? Sobre monetização. E é por isso que essas empresas de tecnologia elas têm sido contrárias ao projeto, porque a gente está falando sobre poder, né? A gente está falando sobre estabelecer regra, restrição, obrigação de transparência para essas empresas e elas não e hoje, né, atualmente, no cenário que a gente tem hoje, elas não passam por nenhum processo de regulação. É por isso que a gente que é importante a gente proteger esse projeto. É importante aprovar para depois também fazer as modificações necessárias, porque a gente que defende o direito humano à comunicação, as organizações, sociedade civil, enfim, também entende que existem pontos ali que precisam ser mudados, mas aí a gente só consegue discutir junto com o governo e com a população se for aprovada. E, Rebeca, pensando estadualmente, né, quais são os desafios para a garantia do direito à comunicação aqui em Pernambuco? Olha, são os mesmos desafios que a gente tem no cenário nacional, né? A gente precisa compreender as desigualdades que existem nos processos comunicacionais, porque eles promovem a exclusão, né, de comunidades, de povos, de culturas, de
território, né? Comunicação é controle da narrativa. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um exemplo da família Técio, com a rádio Novas de Paz, que inclusive já foi alvo de denúncia, né, das organizações que lutam pelo direito humano à comunicação, porque já promovem desinformação, né, na época do auge da pandemia, foi sobre desinformação sobre o coronavírus. Existem os programas policialescos, né, que violam inúmeros direitos humanos, que têm um discurso muito violento, que estimula a violência, né, e que fere vários artigos da Constituição. Então, em Pernambuco, a gente tem esse desafio, né, de combater essas violações da mídia nesses programas policialescos, que a gente precisa combater também essa concentração, né, dos grupos evangélicos e políticos no poder da mídia, que a gente precisa também fortalecer a comunicação pública, né, independente. A gente tem o exemplo da Frecaneca, que é uma rádio pública do Recife, mas ainda demorou muito para sair do papel, e hoje é, que bom que ela está no ar, mas existem também muitos fatores ainda que precisam ser melhorados, né? São esses desafios que a gente tem, né? Essa ausência de pluralidade midiática. Ela é uma ameaça para a democracia e aí ela mostra menos perspectivas sendo representadas. Enfim, e a gente precisa estar mudando isso aqui no cenário nacional, mas em Pernambuco também. Após vivenciarmos um governo, né, que era o maior propagador de notícias falsas, agora a gente tem um Ministério das Comunicações que tem colocado a pauta da regularização na mídia em debate. Mas, para além dessa pauta, né, da regularização, quais são os desafios desse ministério para a comunicação no próximo período? Temos alguns. E aí eu vou citar muito do que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que o CCLF faz parte, fazemos parte do Conselho Fiscal, né, do fórum. São algumas demandas que a gente tirou da 24ª plenária, que aconteceu em março. Precisa restituir o Conselho Curador da EBC para que a sociedade civil faça parte, né, dessa comunicação pública, fazendo uma gerência democrática sobre uma empresa que é pública, né? Também sobre essa questão da regulação das plataformas digitais e também da mídia, né, convencional. A, Também sobre as rádios comunitárias, é uma pauta antiga, né, de quem milita pelo direito humano à comunicação. Então, a revisão do decreto que regula a concessão de verbas publicitárias para as rádios comunitárias também é um desafio para esse período, né? E aí a gente também pede uma conferência, né, de comunicação, que há muitos anos não acontece, só aconteceu uma. Então, é importante que a gente tenha esse espaço, né, para estar discutindo junto com o poder público. Então, é uma demanda do FNDC cobrar pela segunda Confecom aqui no Brasil. E temos também essa questão do combate à desinformação, a vigilância eletrônica, a educação midiática, né, enfim, a redistribuição de conteúdo, a concentração da mídia, o acesso à internet no Brasil, que é muito desigual, e isso promove ainda mais a desigualdade social. Então, esses são alguns desafios que a gente tem nesse período, com o novo governo. Rebeca, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço o convite. É muito importante para a gente estar falando sobre isso, né, numa mídia aqui independente, que é o Brasil de Fato, né, está circulando esse tipo de conteúdo. Sugiro que vocês sigam o Centro de Cultura Luiz Freire nas redes sociais, Centro Luiz Freire lá no Instagram, e aí de lá vocês conseguem também acessar outros espaços. Eu agradeço muito o espaço, espero que a gente tenha ainda mais aliados nessa luta pelo direito humano à comunicação.